4 Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília. Inscrições abertas para o vestibular 2018. As manchetes a partir de agora. Governador Alckmin vem a Marília neste sábado para o lançamento das obras de conclusão de duplicação da SP-333. Daqui a pouco, inclusive, uma entrevista com o presidente da Entrevias, falando sobre essas obras. Finalmente, a retomada das obras diante do Country Club, um trecho que realmente ficou muito problemático durante vários meses. Governador Alckmin, portanto, em Marília, deste sábado. A Igreja Católica promove 2 eventos de destaque. Daqui a pouco você vai saber quais serão. Educadores agora apoiam os pais da manifestação pela baixa qualidade do cardápio da merenda escolar na rede municipal em Marília. Pais vinham reclamando e agora educadores também apoiam, reforçam a crítica à prefeitura municipal. A pergunta é essa: cadê a qualidade da merenda na rede municipal em Marília? A Unimar realiza a Semana de Engenharia e o Fórum de Engenharia de Manutenção, nesta sexta-feira. Daqui a pouco, convidados especiais. E já que estamos falando em Unimar, SECAM, Semana de Ciências Agrárias, começa na próxima segunda-feira. O destaque: o agronegócio. Como está esse setor que tem dado a sustentabilidade para a economia nacional? E a rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. O marinense Lucas Lima continua sendo muito criticado pela torcida do Santos. A pergunta é essa: cadê o futebol de Lucas Lima? A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Falando sobre saúde, uma data que não pode passar em branco: o Dia de Combate à Osteoporose, uma doença que atinge cada vez mais as mulheres na chamada terceira idade. A população brasileira está sofrendo cada vez mais com a incidência da osteoporose e os especialistas alertam que é necessário se preocupar mais com a prevenção. A doença causa o enfraquecimento dos ossos com a perda de densidade e, com isso, muitos idosos sofrem com fraturas ocasionadas até mesmo em acidentes leves, ao tropeçar ou escorregar. As mulheres são as principais vítimas desta doença, principalmente após a queda na produção de hormônios causada pela menopausa. Um estudo aponta que 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos sofre com essa doença, mas nem todas têm o diagnóstico. Toda mulher, mais ou menos na faixa dos 45, 50 anos, que é o período de climatério, deve procurar o seu médico para ser submetida a um exame chamado densitometria óssea, tá? Que vai realmente quantificar de quanto que é essa perda de massa óssea. Além do sexo feminino, outros fatores de risco seriam história familiar positiva, principalmente mães que tiveram osteoporose ou mães que já tiveram fratura por osteoporose, né? Pacientes que fazem uso de tabaco, de álcool, né? Também são fatores de risco. Pacientes que usam drogas como corticoides por longos períodos de tempo, né? E também pacientes que têm outras doenças ósseas secundárias. A alimentação adequada é necessária desde muito cedo, com a ingestão eficiente de cálcio, atividade física
física e exposição ao sol proporcionam a produção da vitamina D. Inicialmente, o médico deve orientar o paciente quanto à dieta e, no caso, uma dieta rica em cálcio, né, através de leite, derivados de leite, peixes como sardinha, atum, verduras como chicória, couve, bertalha, brócolis, agrião e principalmente banho de sol, porque o sol ele age estimulando uma vitamina que nós temos que chama vitamina D, e essa vitamina D ela vai estar intimamente relacionada com a absorção de cálcio pelo intestino, então ela aumenta a absorção de cálcio, então o sol ativa a vitamina D, então todo paciente nessa faixa etária deve tomar de 10 a 15 minutos de sol, né, preferencialmente até 10 horas da manhã ou a partir das 16 horas. Importante. No encerramento da Semana de Engenharia, a Unimar promove o primeiro Fórum de Engenharia de Manutenção. E 2 convidados especiais para o evento são nossos convidados aqui também. Fernando Bertolino, Aguinaldo Biso. A gente começa com Aguinaldo Biso, um ex-aluno da Universidade de Marília. Aguinaldo, boa noite. Boa noite. Quem é o Aguinaldo Biso, fazendo uma apresentação, ex-aluno da Unimar? Bom, Aguinaldo Biso, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança de trabalho, sou conselheiro do CREA, da Câmara de Elétrica do Estado de São Paulo, e tive o privilégio de participar da elaboração da norma do Ministério do Trabalho, denominada NR10, que trata de segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade. Bem, falando sobre esse tema, pois é, no momento em que temos ainda o Brasil como um campeão mundial em acidentes e vítimas no trabalho. É um tema muito importante, não, Aguinaldo? Com certeza, o objetivo dessa apresentação basicamente tem 2 linhas de conduta. Uma delas, a importância dessa norma regulamentadora para os trabalhadores que executam atividade de operação e manutenção elétrica. Você falou bem, né? O Brasil, como sendo aí um dos campeões na área de acidentes de trabalho, e eletricidade é um dos temas predominantes. E a outra linha de raciocínio é a importância e a interface dos engenheiros eletricistas com esta norma regulamentadora. Bem, o que falar então? O que deve mudar? O que prevê essa norma regulamentadora e o que deve mudar na prática, gradativamente? Esta norma já está em vigor desde 2005, a revisão dessa norma. E nós estamos agora com um programa de fiscalização do Ministério do Trabalho direcionado para o setor elétrico no estado de São Paulo, que trará grandes mudanças desse segmento, desde a questão de engenharia, no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho, novas tecnologias e principalmente no que diz respeito a passivos trabalhistas pelo não cumprimento das questões de segurança estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Então está causando um grande impacto no segmento produtivo e isto será objeto aí da nossa apresentação. E qual o maior desafio que tem dificultado mais para o cumprimento da prática dessa norma? Bom, em resumo, talvez o maior desafio seja todos os personagens envolvidos, seja a empresa, seja os empregados, a sociedade como um todo, entender da importância da segurança do trabalho no que diz respeito à saúde dos trabalhadores e não tratar a norma como simplesmente um objeto, uma obrigatoriedade legal que em vários momentos houve-se que contrapõe e dificulta o próprio processo produtivo. Isso é um absurdo, né? E talvez o maior desafio seja isso, o entendimento da valorização da vida humana em detrimento ao próprio processo produtivo. Tem que haver investimento no meio empresarial, qualificação dos profissionais que estão no trabalho e, é claro, a conscientização de todos com relação a essa segurança. É isso?
Com certeza você resumiu o trinômio, né? A conscientização, o investimento, mas tudo isso só faz sentido se você realmente tiver como base essa valorização da vida. Então essa é a ideia, a importância que significa, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade, porque também não podemos negar o número de acidentes que nós temos hoje no Brasil, não para quem trabalha, mas para quem usufrui da eletricidade pelas más condições das próprias instalações elétricas. Então nós estamos falando de segurança de usuários, de profissionais e da própria sociedade como um todo. E a Universidade de Marília mudou muito? Bom, fiquei surpreso quando eu entrei aqui, maravilhosa, é uma cidade e eu fico muito feliz, é um privilégio poder retornar a esta casa onde na década de 90 eu me formei e de repente você volta e vê algo maravilhoso como isso, referência, e eu parabenizo todos que estão envolvidos nesse processo pela conquista e pelo que significa essa faculdade hoje no Brasil, essa universidade. Primeiro Fórum de Engenharia de Manutenção da Unimar, fazendo parte da Semana de Engenharia. Outro convidado, Fernando Bertolino. Fernando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos. Quem é o Fernando Bertolino? Eu sou engenheiro mecânico, não estudei na Unimar, mas dou aula na Unimar. É uma satisfação estar aqui nesse fórum para falar um pouquinho sobre manutenção e para falar um pouquinho sobre a parte de lubrificação. E o que falar tecnicamente com relação a esse tema? Bom, a lubrificação no Brasil é um pouquinho diferente, né, do que o Aguinaldo comentou sobre a parte de energia elétrica. A lubrificação tem avançado muito, a lubrificação hoje é um tema extremamente importante para as indústrias. O nível tecnológico da lubrificação hoje no Brasil, ele se equipara aos níveis internacionais, até por normalizações necessárias, né? Indústrias alimentícias requerendo certificações especiais. Então, o tema lubrificação tem avançado muito no Brasil. E vai ser uma satisfação hoje falar um pouquinho sobre esse tema, enaltecendo mais uma vez a importância da lubrificação dentro dos setores de manutenção, principalmente dentro das indústrias. Ou seja, uma qualificação técnica importantíssima. Daí a importância já de preparar o futuro desses profissionais para o ingresso no mercado de trabalho. É mais ou menos essa a questão, o desafio, Bertolino? Claro, claro. Você comentou muito bem. O grande desafio é preparar os profissionais para toda essa tecnologia que existe hoje à disposição. O maior desafio hoje das indústrias no segmento de manutenção é preparar os profissionais para a área de lubrificação. Os profissionais ainda estão aquém daquilo que poderia estar em relação a todo esse processo tecnológico que nós possuímos hoje dentro do país. A importância, eu deixo registrado, a importância de nós abrirmos frentes de estudos, de fóruns, de congressos, que fale muito sobre lubrificação, que tenha esse tema muito evidenciado. Hoje a lubrificação talvez seja um dos principais fatores de improdutividade dentro de estudos de falhas de manutenção. A manutenção requer aí uma atenção, principalmente nos processos produtivos. Afinal, ela tem uma parcela muito significativa da improdutividade das indústrias. Em relação ao parque industrial do primeiro mundo, a diferença do Brasil, então, ainda é muito grande nesse aspecto? Sim, sim. Nós estamos ainda gatinhando em relação à aplicação de lubrificação no Brasil. São poucas as empresas especializadas, são poucas as empresas que trabalham com essa visão de lubrificação. Então, nós temos um trabalho muito grande aí de convencimento dos profissionais para que isso possa, no futuro, se mudar. A importância, na sua opinião, de um fórum como esse, o Fórum de Engenharia de Manutenção, que a Unimar promove dentro da Semana de Engenharia. Seu comentário. Bom, isso é um fator extremamente importante, uma universidade desse porte, abrir as portas para profissionais do segmento, para abrir portas para profissionais de indústrias que trabalham no segmento. Isso, de fato, é extremamente louvável, a Unimar está de parabéns.
e a realização do fórum, tenho certeza que vai ser um fator importante para a cidade e um fator importante para o Brasil, para a gente difundir um pouquinho a lubrificação. Muito bem, obrigado Fernando Bertolino, obrigado Aguinaldo Biso, convidados para a participação deste Fórum de Engenharia de Manutenção da Universidade de Marília e nossos convidados especiais também. Destaques do momento: para Temer aprovar idade mínima de transição da Previdência, já estaria bom no seu governo, deixando para o próximo governo a sequência para tentar implantar uma reforma previdenciária mais profunda. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria defende portaria do trabalho escravo, mas repercutiu tão mal para o governo brasileiro, até lá fora, no exterior, que Temer já admite modificar o texto. Educadores, a exemplo de pais, denunciando fraco cardápio da merenda escolar em Marília no momento, cobrando providências por parte do prefeito Daniel Alonso. Daqui a pouco você confere também como destaque. A Igreja Católica promove 2 eventos de destaque. O governador Alckmin estará em Marília neste sábado, lançando a retomada das obras de duplicação da SP 333. A gente volta já já.